Salve, salve, galera esperta que curte o canal do RJ. Hoje eu tô aqui para trazer um tema um pouco espinhoso. Mas decorrente desse aumento que tivemos hoje de gasolina e diesel, eu tenho que falar. Eu estou algo que muitos consultores, muitos especialistas da área não falam. Por que a Petrobras corrige os preços de acordo com os preços internacionais? Você quer saber a verdade? Assiste esse vídeo. Mas antes, aquele velho pedido, para que a gente consiga continuar levando conteúdo para vocês, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe o máximo que você puder. Não se esqueça de clicar no sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, você ser o primeiro a saber. Você já parou para se perguntar por que a Petrobras corrige os preços internos de renda de refinaria de acordo com os preços internacionais? Hoje eu vou revelar o que, na minha opinião, é a verdade dos fatos, que não é falado por todo mundo, poucas pessoas comentam, mas eu não tenho nada que me prenda a Petrobras para não comentar sobre isso. Antes eu preciso fazer um breve histórico. Até 2015, auge da Lava Jato, os preços eles eram absorvidos pela Petrobras. Essas altas e baixas internacionais eram absorvidas pela Petrobras. Eu lembro que nos delatores disse que o maior prejuízo da Petrobras não era a corrupção, mas era ter que bancar essa diferença de preço. Só que a Petrobras ela não consegue refinar todo o petróleo que ela extrai e ela precisa fazer uma troca de petróleo internacional. Então por isso ela já tem perdas, certo? Esse é um dos motivos pelo qual a gente precisa acompanhar o mercado internacional, porque se importa muito combustível ainda. A gente precisa importar muita coisa. A gente não tem capacidade de refino de todo o nosso petróleo que nós produzimos. Temos que mandar petróleo para fora, temos que receber produtos refinados para poder ter a mobilidade, né? Fazer a mobilidade das pessoas, para as pessoas terem um combustível nos postos de gasolina. Ok, esse é um dos pontos que eu queria comentar hoje. O segundo ponto, quando chegou 2016, com um novo governo, saiu o PT, entrou o Temer, houve a primeira decisão da Petrobras de acompanhar os preços internacionais. Mas foi para saldar o problema de caixa da Petrobras? Também. Mas teve um outro ponto. Em 2015 para 2016 houve falta de produtos em alguns pontos específicos por causa da capacidade da Petrobras que ela não tinha de entregar produtos em todas as bases. Olha que no final do ano 2015 muitos postos ficaram sem combustíveis, inclusive alguns que ostentavam bandeira. Então a Petrobras fez vista grossa e disse para as distribuidoras: importem, e as distribuidoras começaram a importar. A diferença de paridade era muito alta, mas alta mesmo, e as distribuidoras começaram a importar, começaram a ganhar muito dinheiro. Só que o nosso parque de petróleo ele não está preparado para grandes volumes, porque a Petrobras sempre atendeu com navios semanais os estados, então não tinha necessidade de ter uns grandes armazéns para armazenar grandes quantidades de combustíveis. E o petróleo importado começou, a gasolina e o diesel começaram a chegar nos portos aqui do Nordeste principalmente, e aí as distribuidoras tiveram que baixar o preço para girar mais rápido, para poder receber mais navios, e assim o ciclo foi se condensando. No Nordeste, no Norte e Nordeste brasileiro, a Petrobras tinha um grande concorrente, os importadores. Os importadores começaram a importar, começaram a ganhar dinheiro e começou a concorrência, e o preço começou a cair. A Petrobras, quando ela conseguiu melhorar o seu caixa, ela não conseguia mais conter a importação. E o que ela fez? Ela começou a divulgar o preço semanalmente. Primeiro quinzenalmente, depois foi para semanalmente. Quando ela divulga as altas e baixas de preço de acordo com a paridade internacional semanalmente, ela começa a dar um freio na importação. Porque quando eu importo um produto, eu demoro 45 a 60 dias para receber. Sabe-se lá se daqui a 60 dias a Petrobras vai baixar o preço da gasolina e o produto que eu vou receber importado, que já foi pago, eu vou perder. Os importadores começaram a diminuir as importações. A Petrobras ainda mais começou a, em vez de semanalmente, a fazer esporadicamente.
esse controle. Isso é muito prejudicial, como também tem uma grande vantagem para o mercado. Qual foi a vantagem para o mercado? Mandou uma mensagem para o mercado internacional que o mercado de petróleo brasileiro está se profissionalizando, o governo não vai ficar se metendo. Eventualmente tivemos um problema outro ali com o governo Bolsonaro que tentou intervir, já faz um bom tempo que ele não se mete. Isso é muito bom para o mercado, porque as grandes empresas começam a enxergar a possibilidade de investir aqui no Brasil. Porém, a gente só tem um player, que é a Petrobras. Somente a Petrobras refina petróleo aqui no Brasil, umas outras poucas refinarias privadas, mas não consegue fazer concorrência à Petrobras. Então, de repente, essa oscilação de preços hoje é utilizada para controlar a importação. E de certa forma a Petrobras continua tendo o monopólio do refino e mandando e comandando no preço. Especialistas do setor dizem que existem poços de petróleo que o custo não passa de 8 a 10 dólares o barril. Ora, vamos fazer uma suposição. Eu não tenho acesso a esses números. Apenas uma suposição. Que aqui no Rio Grande do Norte exista um poço que consiga retirar petróleo a 10 dólares o barril. Eu, você, todos nós estamos pagando 41 dólares nesse barril que o custo é de 10 dólares. Isso é justo, pessoal? Não tem como ser. Enquanto apenas uma empresa tomar conta de todo esse cenário, não tem como haver justiça. É evidente que em alguns locais o custo de extração é bem maior. Tudo bem. Mas por que nos locais onde o custo de extração é menor? Por que eu estou supondo aqui no Rio Grande do Norte? Porque já faz muito tempo que a maioria dos cavalinhos aqui são antigos. Eles estão lá bombeando e tirando petróleo dos poços terrestres já há muito tempo. Isso já não se pagou? A gente não tem transparência. A gente não sabe se isso é verdade ou não. Se foi pago ou não, qual é o custo de cada poço de petróleo? Qual é o custo para retirar aqui no Rio Grande do Norte? Qual é o custo para retirar no Ceará? Será que é o mesmo? Será que o custo para retirar o petróleo em terra é o mesmo do mar? Por que eu pago o mesmo preço no barril de petróleo que se extrai aqui na terra, eu pago o mesmo valor no mar, se a gente sabe que o custo para extrair no mar é muito mais alto do que o custo para se extrair aqui na terra? Não tem como. A gente precisa parar de ficar brigando com os postos de combustíveis e alertar para o principal e o maior fator que impede que os preços de bomba caiam nesse país. É a falta de transparência do setor. Porque de distribuição para baixo, a transparência é total. Você pode entrar na ANP, você vai saber quanto a distribuidora vendeu, onde ela vendeu, você sabe o preço de venda, você sabe o preço de compra. Os postos você tem um preço de venda, o preço de compra, a margem dos postos. E a Petrobras? Quanto ela ganha num litro de gasolina que ela vende na refinaria? E ela joga esse preço esporadicamente, principalmente quando cai, ela joga como se a responsabilidade fosse de todo o setor. Mas a principal responsabilidade é dela. E o que ela tem feito? Pessoal, a gente precisa acordar e começar a cobrar das pessoas certas. Não dá para ter um mercado competitivo com um produtor, 200 distribuidores, 40 mil postos. Os 40 mil postos conseguem brigar com os 200 distribuidores. Mas 200 distribuidores não brigam com um fornecedor só. É ele quem manda, é ele quem diz. Vocês sabiam que as distribuidoras não fazem contrato com a Petrobras? É um contrato de adesão. Não existe contrato entre partes. Você faz um contrato de adesão. As cláusulas estão todas aquelas, você não se negocia, é a Petrobras quem manda. Eu vou abrir do setor uma outra informação que pouquíssimas pessoas sabem. A Petrobras ela exige que você mande 3 meses antes aquilo que você vai consumir. Por exemplo, ela quer que em janeiro você diga o que você vai comprar em março.
Vamos supor que eu digo para ela que eu quero comprar 1 milhão de litros de gasolina em março. Depois que eu mandar esse pedido para ela, eu não posso mudar. Tudo bem, quando chega em março, eu não consigo vender mais do que 1 milhão de litros, porque o meu pedido em janeiro foi de 1 milhão de litros. Eu não consigo vender mais do que isso. Se eu vender menos do que isso, eu pago multa. Mesmo sem comprar o produto, eu pago multa. Se eu vender mais do que isso, eu vou fazer um desconto aqui, eu vou aumentar a minha empresa. Se eu vender mais do que isso, eu pago multa. Isso é justo? Então, o problema do preço de combustível não está no final da cadeia, não está no meio da cadeia, está no topo da cadeia, porque só temos um fornecedor. Procure outros países que têm um perfil diferente do nosso, que tem vários fornecedores. Veja a diferença. Quantas e quantas pessoas, quantos vídeos, reportagens você tem aí na internet mostrando que o preço da gasolina nos Estados Unidos, mesmo com a alta cotação de dólar, ela é mais barata do que aqui no Brasil. Por quê? Porque existe competição no mercado. Um deputado recentemente falou que o Mercado Livre nem sempre ajuda o consumidor. Deputado, o nosso mercado não é livre. Só tem uma empresa que refina quase 96% de toda a gasolina que se consome aqui no Brasil. Como esse mercado vai ser livre? Como esse mercado vai ser competitivo? Como é que a gente vai conseguir? Se eu pago no barril de petróleo terrestre, que o custo é menor para a extração, o mesmo valor que eu pago no barril de petróleo no mar, no barril do pré-sal. Como? Não tem como a gente vencer uma coisa como essas. Eu quero alertar para vocês uma coisa que poucas pessoas têm coragem de falar, e aqui no canal RJ você vê essa informação. Um grande abraço a todos, não se esquece, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Um grande abraço.